Você tem todos aqueles livros, a Bíblia, os diferentes evangelhos e outras coisas com as quais as pessoas estão bastante familiarizadas. Na maioria das vezes, elas nem precisavam ler as legendas. Bastava olhar para entender o que estava acontecendo. Nas profundezas das terras altas, envoltas em névoa da Etiópia, antigos mosteiros guardam um segredo. O mundo ocidental está apenas começando a compreendê-lo. Enquanto as Bíblias modernas foram editadas e aprimoradas por concílios europeus, a Igreja Ortodoxa Etíope TEDO preservou 81 livros, um mosaico vibrante puro e sem filtros do divino. Este não é apenas um livro diferente. É um Jesus diferente. De profecias proibidas a descrições físicas que desafiam séculos de arte, a Bíblia etíope oferece um retrato radical e fascinante do Messias. Será que Jesus é tão diferente do que já conhecíamos? O Jesus antigo. A Bíblia ocidental, como a maioria a conhece, é uma coleção de 66 livros. Finalizada após séculos de deliberação romana e europeia. É uma biblioteca cuidadosamente selecionada. Mas no chifre da África, a Igreja Ortodoxa Etíope nunca recebeu o aviso de que o cânone estava fechado. Sua Bíblia contém 81 livros, um arquivo extenso e sem filtros que faz a versão King James parecer um resumo da Reader's Digest. Esses 15 livros extras não são apenas recursos adicionais. Eles são o tecido conjuntivo que altera todo o DNA da narrativa bíblica. Quando falamos do mistério dos 81 livros, estamos falando de uma cápsula do tempo. Enquanto o Concílio de Leodisa e o Concílio de Roma estavam ocupados decidindo quais livros eram estranhos ou perigosos demais para o público, os estudiosos etíopes na cidade sagrada de Aksum preservavam textos que fornecem as peças que faltavam para desvendar a vida de Jesus. Eles preservavam o livro de Enoque, preservavam o livro dos Jubileus, preservavam o Macabean. Essas obras não são apenas leituras complementares. Elas estão intrinsecamente ligadas à forma como os cristãos etíopes compreendem a natureza do Messias. O livro de Enoque, em particular, é a joia da coroa dessa coleção. Para o resto do mundo, Enoque era um fantasma, uma figura mencionada brevemente em Gênesis que caminhou com Deus e depois desapareceu. Na Bíblia etíope, Enoque é o protagonista de uma epopeia cósmica. Ele descreve o Filho do Homem sentado em um trono de glória antes mesmo da criação do mundo. Isso não é apenas um detalhe biográfico, é um terremoto teológico. Ele enquadra Jesus não apenas como um carpinteiro de Nazaré que apareceu na história, mas como uma força cósmica preexistente que Enoque viu com seus próprios olhos milhares de anos antes do nascimento de Jesus. Existe também o livro dos Jubileus, frequentemente chamado de Gênesis Menor. Ele fornece um relato detalhado dia a dia da criação e da vida dos patriarcas. Por que isso é importante para a história de Jesus? Porque estabelece uma linhagem hiperdetalhada e um calendário sagrado que a Igreja Etíope ainda segue hoje. Pinta um retrato de um mundo onde o sobrenatural e o físico se interpenetram constantemente. Nessa versão da história, os milagres de Jesus não desafiam as leis da natureza. Eles resgatam uma realidade espiritual documentada desde o início dos tempos. Ao preservar esses livros, eles mantiveram viva uma versão de Jesus que parece mais antiga, mais mística e possivelmente mais autêntica às raízes judaicas do primeiro século. É uma versão em que o Filho do Homem é um título de poder aterrador e em que a história do mundo é uma única cadeia ininterrupta de intervenção divina. Não se trata apenas de um livro mais extenso, mas de uma perspectiva mais profunda. Será que esta biblioteca ampliada guarda o segredo da verdadeira aparência de Jesus, Jesus mestre do multiverso? Por décadas, Mel Gibson tem sido a parábola inconfundível do cinema bíblico. Com a paixão de Cristo, ele apresentou ao mundo uma realidade visceral e sangrenta que as escolas dominicais geralmente ignoram. Mas para seu próximo projeto, Gibson está, segundo relatos, olhando além do físico e adentrando o metafísico.
É aqui que a Bíblia etíope se torna o roteiro não oficial de uma versão de Jesus que o mundo não está preparado para ver. Quando Gibson fala sobre expandir a narrativa para mostrar os reinos além do nosso, ele está inadvertidamente se colocando no lugar dos monges etíopes do século IV. No Ocidente, temos o Jesus manso e humilde, uma figura de parábolas silenciosas. Mas na ascensão etíope de Isaías e no livro de Enoque, Jesus é um soberano cósmico que desce por 7 camadas distintas do céu, ocultando sua glória na forma de anjos, para que possa passar pelos portões da hierarquia celestial sem ser detectado. Gibson insinuou em entrevistas que, para contar a história da ressurreição adequadamente, é preciso ir a outros lugares, reinos de sombras, vigilantes caídos e fogo ancestral. Isso espelha a tradição etíope, onde a vitória de Cristo não se resume a um túmulo vazio em Jerusalém. Trata-se de uma conquista multidimensional total das forças das trevas descritas no livro de Enoque. O fascínio de Gibson pelos detalhes incríveis da guerra espiritual reflete a própria razão pela qual a Igreja etíope preservou esses livros. Eles não queriam uma versão diluída do Messias. Queriam aquele que aterrorizou os demônios e comandou as estrelas do céu. Ao examinar o cânone etíope, Gibson encontra um Jesus que não é vítima da história, mas um mestre do multiverso. O detalhe aqui não se refere apenas ao que ele disse, mas ao que ele é. Um ser de brilho tão intenso que sua forma física nos manuscritos etíopes é frequentemente descrita em termos de luz ofuscante e fogo celestial em vez dos traços suaves da arte renascentista. Gibson está explorando uma fome ancestral e primordial por um cristianismo que não foi civilizado pelo direito romano ou pela filosofia europeia. Ele está procurando o leão de Judá e o encontrou no único lugar onde a chama jamais se apagou. Ele aparece na Bíblia, o leão da tribo de Judá, Deus unido a um leão, os mosteiros de Axum. Mas se o detalhamento espiritual é tão intenso, o que isso revela sobre o próprio homem físico, o Cristo físico? No imaginário ocidental, a imagem de Jesus é quase sinônimo do renascimento. Fomos condicionados por séculos pela arte europeia a ver um homem com longos cabelos castanhos, pele pálida e traços suaves quase melancólicos. Mas a Bíblia etíope e a antiga tradição que a envolve não oferecem apenas uma perspectiva teológica diferente. Oferecem um rosto diferente. Quando falamos de detalhes incríveis, estamos falando de uma descrição física que se assemelha mais às areias escaldantes do Oriente Médio e aos planaltos da África do que aos ateliês da Itália do século XV. Os textos etíopes, particularmente nas hagografias e nos milagres de Maria Ramariam, descrevem um Messias de tez profundamente bronzeada pelo sol. Isso não é uma declaração política feita no século XXI. É um registro histórico preservado desde o século IV. Nesses relatos, o leão de Judá é retratado com cabelos como lã e pele como bronze polido. Descrições que encontram eco no livro bíblico do Apocalipse, mas que são frequentemente suavizadas nas interpretações ocidentais. Para a Igreja etíope, a aparência física de Jesus é parte essencial de sua identidade como um homem da terra, uma ponte entre o divino e a realidade árida da existência humana. Este Jesus detalhado é robusto. Ele é um homem que percorreu o terreno acidentado da Judéia. Sua pele bronzeada pelo mesmo sol que castiga as montanhas de Simeão. Os manuscritos etíopes frequentemente enfatizam seus olhos penetrantes e luminosos. Não o azul suave de um vitral, mas olhos descritos como tendo um fogo interior. A intensidade condiz com o espírito guerreiro e monástico da tradição ortodoxa etíope. Aqui Jesus não é apenas um filósofo errante.
Ele é descendente de Salomão e da linhagem espiritual da rainha de Sabá, uma figura real cuja mera presença comandava os elementos. Rainha de Sabá e Salomão. Ela viajou uma longa distância para participar do evento. Ela perguntou a Salomão: quem dera a Bíblia os listasse. O olhar cinematográfico de Mel Gibson sempre gravitou em direção a esse tipo de realismo cru e intransigente. Se seu próximo projeto se basear no material original etíope, não veremos uma figura etérea e impecável. Veremos um Jesus que parece pertencer à terra com as mãos calejadas e cujas feições refletem a encruzilhada de costumes e tradições do mundo antigo. A Bíblia etíope nos lembra que o Cristo universal era um homem específico em um corpo específico em uma parte específica do mundo que não se parecia em nada com Roma ou Londres. Ao remover o filtro europeu, os textos etíopes revelam um Jesus que é ao mesmo tempo mais humano e mais terrivelmente divino. Esse detalhe físico se estende à sua linhagem. O Kragast etíope, a glória dos reis, fornece um relato exaustivo e fascinante de como a linhagem de Davi foi transplantada para a Etiópia por meio da Arca da Aliança. Isso não é apenas uma nota de rodapé, é um pilar estrutural da Bíblia deles. Isso sugere que os detalhes da vida de Jesus incluem uma conexão geopolítica e espiritual com a África que o Ocidente ignorou por quase 2 milênios. Observar o Jesus etíope é observar um rei que pertence ao mundo inteiro desde seus berços mais antigos. Se o próprio homem era tão singular, que segredos se escondem nos livros que o mundo acreditava estarem perdidos, os Evangelhos de Germa. Vamos falar sobre os artefatos físicos em si, especificamente os Evangelhos de Abagarima. Por séculos, os estudiosos ocidentais descartaram a ideia de que qualquer manuscrito cristão pudesse ter sobrevivido da época do colapso do Império Romano. Eles presumiam que os textos etíopes eram cópias tardias, meros ecos das tradições europeias ou bizantinas. Mas então veio a datação por carbono e o mundo acadêmico foi abalado profundamente. Esses conjuntos de 2 volumes guardados em um mosteiro remoto acessível apenas por uma escalada precária foram datados entre 330 e 650 d.C. Isso significa que os Evangelhos de Germa estão entre os livros cristãos ilustrados mais antigos que existem. Enquanto o resto do mundo mergulhava na Idade das Trevas e bibliotecas eram incendiadas, estas vibrantes páginas com detalhes em ouro eram protegidas pelas paredes de pedra do mosteiro de Garma. Ao abri-las, você não está apenas olhando para um texto. Você está diante da versão em alta definição da igreja primitiva. As ilustrações não mostram as figuras pálidas e apagadas dos séculos posteriores. Elas revelam um mundo de cores vivas, com saturações de índigo profundo, verde, esmeralda e ocre, retratando um Jesus rodeado pela flora e fauna africanas. Os Evangelhos de Germa contêm sofisticados desenhos arquitetônicos das mesas de canhões hussianas, emolduradas por pássaros exóticos e intrincados padrões florais, que não existem em manuscritos gregos ou latinos da mesma época. Isso sugere uma civilização sofisticada e altamente letrada que interpretava a vida de Cristo através de sua própria perspectiva única enquanto o Ocidente ainda estava em sua infância. Para um cineasta como Mel Gibson, que se deleita com a textura, os veios da madeira, a trama do tecido, os Evangelhos de Germa são uma mina de ouro visual. Eles fornecem um roteiro para uma versão do Evangelho que parece mais com uma civilização perdida do que com uma lição de escola dominical. Mas o verdadeiro milagre não é apenas que a tinta não tenha desbotado. A questão é que a narrativa não foi editada. Como esses evangelhos permaneceram isolados por mais de 1500 anos, escaparam da padronização ocorrida durante o Iluminismo europeu e as diversas reformas. Nos textos em alemão, as parábolas soam mais rítmicas, mais poéticas e mais enraizadas nas tradições semíticas do Oriente Médio e da África Oriental. O detalhe não está apenas nas descrições das roupas de Jesus ou na cor de sua pele. Está na urgência da linguagem.
Este é um Jesus que fala com a autoridade de um antigo rei registrado por pessoas que se viam como herdeiras diretas de seu reino espiritual. A existência desses evangelhos prova que a Etiópia não apenas recebeu o cristianismo. Ela o cultivou. Não esperou por uma autorização de Roma ou Constantinopla para decidir o que era sagrado. Eles pegaram as histórias dos apóstolos, traduziram-nas para o Ge'ez, uma antiga língua semítica mais antiga que a maioria das línguas europeias, e as trancaram nas montanhas. Quando os estudiosos finalmente analisaram os evangelhos germânicos, perceberam que estavam diante de uma linha de transmissão pura. A maior coleção fora da Etiópia e do material cristão, dependendo de como se conta, são os manuscritos que chegaram retirados das caixas. Um elo direto com o mundo do século IV que permaneceu intocado pelas manobras políticas do papado medieval. Se essas páginas antigas revelam uma face diferente do Messias, o que elas dizem sobre a guerra entre o céu e o inferno, o Cristo, ou Mulhida, se a Bíblia etíope é uma montanha, o livro de Enoque é seu pico irregular e marcado por raios, para o resto do mundo cristão. Enoque é uma nota de rodapé, um patriarca misterioso que não existiu, pois Deus o levou. Mas no cânone etíope, Machafa Hench é o alicerce sobre o qual toda a identidade de Jesus é construída. Este é o detalhe incrível no qual Mel Gibson, segundo consta, se fixou. Uma versão do Evangelho que começa não em uma manjedoura em Belém, mas nos tribunais celestiais do mundo pré-histórico. O livro de Enoque fornece um contexto assustadoramente detalhado para o Novo Testamento. O texto descreve os vigilantes seres angelicais que desertaram do céu, desceram à terra e corromperam a humanidade, ensinando-lhes as artes da guerra, feitiçaria e cosméticos. Isso cria um clima no ar cósmico de alta tensão. Nesse contexto, Jesus não vem apenas para perdoar pecados isoladamente. Ele vem para resolver um problema biológico planetário causado por divindades rebeldes. Isso eleva o Filho do Homem de um título humilde de humanidade para um título de supremo poder judicial. No texto etíope, Enoque recebe uma visão do eleito sentado ao lado do ancião de dias. Essa figura é descrita com uma precisão que beira o cinematográfico. Seu rosto é cheio de graça, mas sua presença faz as estrelas tremerem. Este é o Filho do Homem a quem Jesus se refere constantemente nos Evangelhos. Leia os Evangelhos Filho do Homem. É um dos títulos mais importantes atribuídos a Jesus no Novo Testamento. Embora os leitores ocidentais muitas vezes não percebam a referência, um cristão etíope ouve os ecos de Enoque cada vez que Jesus fala. É um detalhe que adiciona uma camada de épico de super-herói ao Messias. Ele é o campeão enviado para aprisionar os vigilantes caídos nos vales da terra até o julgamento final. Essa influência enoica provavelmente é o que atrai um cineasta como Gibson, conhecido por seu fascínio pelo sofrimento do inferno. A Bíblia etíope fornece o mapa para essa jornada. Ela descreve a geografia da vida após a morte, os nomes dos anjos rebeldes como Samiazá e Azel, e as armas específicas que eles deram aos homens. Quando Jesus entra em cena na tradição etíope, ele não é apenas um professor. Ele é o chefe exorcista cósmico. Ele é o único com autoridade para desfazer o dano causado pelos gigantes nascidos da união dos vigilantes com os humanos. Ao incluir Enoque, a Bíblia etíope nos apresenta um Jesus intrinsecamente ligado aos mistérios mais profundos do universo. Isso explica por que o mundo está em ruínas e por que a solução teve que ser divina. O detalhe aqui é estrutural. Ele fornece o porquê por trás do como. Sem Enoque, o Novo Testamento começa na página 500 de um thriller de 1000 páginas. A Etiópia é a única nação que manteve as primeiras 499 páginas encadernadas no livro. É uma narrativa de proporções cósmicas onde o que está em jogo não é apenas a alma de um homem, mas a libertação de toda a ordem criada de uma antiga ocupação angelical.
Isso move a história de Jesus do reino da filosofia moral para o reino da guerra interdimensional. É cru, é antigo e é inegavelmente sobrenatural. Este é o Cristo sem filtros que as montanhas etíopes protegeram por quase 2 milênios. Uma figura que se encontra na encruzilhada da história humana e da rebelião angelical. Mas como esse rei guerreiro cósmico se traduz na lei e na arca na terra, o espírito versus a lei. Agora começamos a entender a presença que assombra suas páginas. A Arca da Aliança, no Ocidente. A Arca é uma relíquia de Indiana Jones, ou uma lembrança empoeirada do Antigo Testamento. Na Etiópia, é uma realidade viva que supostamente repousa na capela da Tábua em Aum. A igreja etíope se identifica como Tewahedo, uma palavra gaélica que significa unificado ou feito um. Isso se refere à sua crença na natureza de Cristo, mas também reflete a forma como eles veem a Bíblia. Enquanto o Ocidente frequentemente cria uma divisão nítida, por vezes chocante, entre o Deus irado do Antigo Testamento e o Jesus cheio de graça do Novo, a Bíblia etíope os trata como um único e fluido coração pulsante. Em sua versão da história, Jesus não veio para abolir as antigas leis hebraicas, ele veio para revesti-las de luz. Isso cria uma dinâmica entre lei e espírito que é visual e textualmente densa. A Bíblia etíope inclui os Macabeus. Os Macabeus etíopes, que não são os mesmos que os livros apócrifos ocidentais de mesmo nome. Esses textos enfatizam a luta árdua e sangrenta para manter a fé pura contra a influência pagã. Quando se lê os evangelhos sob essa perspectiva, Jesus não é apenas um reformador pacífico. Ele é o Macabe supremo, o defensor final da verdadeira lei. Os detalhes fornecidos nesses livros adicionais conferem uma crueza à luta palestina que o cânone europeu muitas vezes suaviza. A influência da arca também significa que a Bíblia etíope é obcecada pela santidade como uma energia física quase perigosa. No Quebra-Nagast, a glória de Deus não é um sentimento vago. É um peso, um espeto que pode de fato matar aqueles que não estão preparados para lidar com ele. Isso influencia a representação etíope de Jesus. Ele é a arca viva. Assim como o cofre de ouro outrora continha as tábuas da lei, o corpo de Jesus na tradição etíope contém o fogo incontrolável da divindade. É por isso que a liturgia etíope é tão sensorial. Os cânticos, os tambores imponentes, o balanço do círio, tudo isso reage a um Deus detalhado que está fisicamente presente. Quando Mel Gibson se concentra na fisicalidade do divino, na maneira como o sangue atinge a pedra, como a terra treme, ele está se conectando exatamente com essa frequência sensorial. É um cristianismo que não foi intelectualizado pelo iluminismo francês nem politizado pela reforma protestante americana. É uma fé do tabu da arca e do altar, da Amzede. Não perca a próxima imersão nos maiores mistérios da história. Assine agora para ficar por dentro das novidades.